reunidos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas, Senhor, que já se encontram nesse lugar, Pai. E que o Senhor Deus possa ministrar, Senhor, aos nossos corações nessa noite, Senhor Jesus. Nessa manhã, Deus. Senhor, toma nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Que os nossos ouvidos, Senhor, possa, Deus, estar atentos, Senhor Jesus, à Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Aleluia. Eu queria ler com vocês no livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 22 ao 23. Hoje pela manhã o Senhor falou comigo nessa palavra e eu queria compartilhar com vocês. Que diz assim: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Hoje pela manhã o Senhor falou comigo, nessa palavra. E eu fiquei pensando, falei, Deus, como o Senhor é bom, né? O Senhor, Ele renova as nossas misericórdias todas as manhãs. Todas as manhãs Ele nos dá a oportunidade de viver um novo dia, né? Às vezes o que você passou ontem não foi algo de muito bom, mas hoje o Senhor renovou o seu dia. Hoje o Senhor te deu a oportunidade de ser grato, de estar fazendo diferente, né? Então, assim, que nessa manhã nós possamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ter fôlego de vida, de estar na casa de Deus, né, adorando a Ele e fazendo algo novo, né? O Senhor nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida, nos dá a oportunidade de mudar o nosso caráter. Então, a gente tem que ser grato, né? E que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo. Tu és, Senhor Jesus, um Deus que não nos desampara, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela Sua misericórdia ter renovado sobre as nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Pela oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, na Tua casa, te buscando, te servindo, Senhor, nos alegrando, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, que o Senhor possa ser conosco, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que não tem sido os dias fáceis, mas o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor mostra isso, Deus, através da Sua palavra, porque, Deus, o Senhor é um Deus fiel, Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que quando precisamos, Senhor, nós podemos, Senhor Jesus, buscar orientação nela, que o Senhor fala conosco, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, te adorando, te servindo, exaltando o Teu santo nome. E que nessa manhã, Senhor, nós possamos dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor, amém? Quer dizer aos visitantes, sejam bem-vindos aqui. Motivo de alegria de estarmos aqui na casa do Pai. Vamos dizer ao nosso Senhor que Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós te amamos, ó Pai. Nós queremos dizer que não há outro igual a Ti. Nós queremos entronizar, ó Pai, nosso coração com o Teu nessa manhã. Toma a nossa vida, Senhor, que nós possamos te adorar, Senhor, que nós possamos bendizer o Teu nome. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber poder.
tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Aleluia. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. O Salmo 150 diz o seguinte: louvai-o com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com tamborim e dança, louvai com instrumentos de corda e com órgãos, louvai com símbolo sonoro, louvai com símbolo altissonante. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, é muito fácil louvar ao Senhor quando tudo está bem. Muito fácil louvar ao Senhor quando não está faltando nada na nossa casa. Muito fácil louvar ao Senhor quando nós não estamos precisando de nada. É muito fácil louvar. Agora, louvar ao Senhor quando nós estamos passando por tribulações. Louvar ao Senhor quando nós estamos passando por perseguições. Louvar ao Senhor quando não tem nada na nossa casa. Quando nós estamos brigados com o marido, quando nós estamos brigados com o filho, é muito difícil. Mas é nessa hora que nós achamos um lugar em Deus, que em toda circunstância nós devemos adorar a Ele. Em toda circunstância da nossa vida. Não sei o que você tem passado. Nós temos passado uma semana de tribulação, mas nós não estamos deixando de louvar a Ele. Que é nessa hora que Ele conhece os verdadeiros adoradores, que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Não importa o que você tem passado, louve e adore a Ele. Quando você está adorando, Ele está mudando a sua casa, Ele está mudando a sua vida, Ele está mudando a sua história. Adore a Ele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Amém. Bom dia a todos, a paz estejam com todos. Podeis assentar. Sejam bem-vindos nessa manhã. Sejam bem-vindos para adorar a Deus, para dar a Deus a primícia do seu dia, nesse dia que é o dia do Senhor, né? O domingo não é nosso. Domingo é o dia do Senhor, e nesse dia tão especial, porque o Senhor fez esse dia para nós, o Senhor nos presenteou, Deus nos deu esse dia para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos estar aqui, e também nos presenteou com a vida do Pedro, né? A qual nós vamos apresentar daqui a pouco. E hoje também não tem um momento melhor, não tem um tempo melhor para nós falarmos sobre esse tema, que é a paternidade de Deus. Hoje eu quero, nessa manhã, começar com essa palavra: paternidade. Paternidade de Deus. A falta da paternidade familiar, ou a falta de exemplos paternos, levou uma geração inteira a se afastar de Deus, porque Deus é Pai. E quando o Pai da terra, nosso Pai biológico, ele não corresponde às expectativas, ele é um pai ausente, ele é um pai violento, a gente tende a descontar essa carência em Deus, porque Deus é Pai. E aí quando Deus se apresenta como Pai para nós, e nós lembramos do Pai que nós tivemos aqui na terra, a gente fala: não quero um pai não. Porque a referência que eu tenho de pai não é boa. E muitas pessoas têm procurado buscar uma solução. O que nós vamos fazer com essa geração? O que nós vamos fazer com esses jovens? Como mudar essa história? Nós temos os nossos filhos. Se os nossos pais erraram conosco, nós não podemos errar com os nossos filhos. E aí vem essa pergunta: como fazer para resgatar meu filho, ou para edificar o meu filho? Como que eu faço?
O segredo está na paternidade. O segredo está na restauração da paternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Paternidade vai muito além de colocar o nome numa certidão de nascimento. Paternidade vai muito além dessas coisas. Paternidade vai muito além do que dar um presente no Natal ou no dia do aniversário. Paternidade vai muito além do que dar um presente para o seu pai no dia dos pais. E hoje nós vamos começar essa série sobre a paternidade de Deus. E eu acho que o momento é propício para isso, porque daqui a pouco nós vamos estar apresentando Pedro ao Senhor. E o Guilherme é um pai presente, né? Que procura ser referência, ser modelo. Então, eu gostaria de trazer algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração ontem. Sabe, nós jamais vamos conseguir uma profundidade espiritual em nossa vida cristã se nós não entendermos a paternidade de Deus. Se você frequenta a igreja, se você não perde um culto, se você não perde uma missa, mas você não consegue olhar para Deus como um pai, você só tem uma religião. Você não tem um relacionamento. E o que vai levar as pessoas para o céu não é uma religião, é o relacionamento. Deus só vai levar para o céu, para morar com Ele, quem tem relacionamento com Ele. Você tem muitos amigos, amém? Mas poucos sentam na mesa da sua cozinha para comer com você. Você só leva para dentro da sua casa quem tem relacionamento. Deus só leva para dentro da casa dele quem tem relacionamento. Nós podemos entender a nossa história a partir do momento que nós entendemos a paternidade de Deus. Amém? A partir do momento que nós entendemos a paternidade que Deus libera para nós, o acesso que Deus libera para nós, porque Deus, Ele abriu uma exceção para que nós nos tornássemos filhos dEle, e isso é muito importante, querido. E eu quero começar então com esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 3, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. E assim, eu quero agradecer a Deus pela vida da família do Guilherme que está aqui, dos amigos que estão aqui nessa manhã. Pedir desculpa pela ausência de muitos irmãos, né? Porque crente é preguiçoso, irmão. Crente precisa acordar cedo. Se Jesus voltar cedinho, vai dar trabalho para acordar eles para eles ir para o céu, irmão. Arrisca o trem atrasar. Mas que vocês sejam bem-vindos, se sintam acolhidos. É uma alegria para nós ter vocês aqui. E eu gostaria que vocês acompanhassem essa palavra. Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Eu vou pedir para colocar aqui para mim. E daí quem não tem Bíblia pode acompanhar com a gente aqui. Efésios, está ali. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Nos predestinou para ele. Para o quê? Para o quê? A adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Presta atenção comigo aqui.
A característica de Deus como Pai, muitas das vezes, foge dos conceitos convencionais que nós temos, né? A maioria das pessoas acredita que Deus é Pai de todos os seres humanos, que todo ser humano é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só tem uma forma de nós nos tornarmos filhos de Deus, é através do Filho primogênito, através de Jesus Cristo. Só se torna filho de Deus aquela pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que nós nos tornamos filhos por adoção. Deus só tem um filho, gerado nele, que é Cristo Jesus. E nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, através de Cristo, o Filho de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: pois todos aqueles que creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se eu sou feito filho de Deus, é porque eu não era. Eu era o que então, pastor? Eu era uma criatura de Deus. Eu era uma criação de Deus. Mas em Cristo eu tenho o poder de me tornar filho de Deus. Não é a igreja que te torna filho de Deus. Não é a religião que te torna filho de Deus. Não é um ritual que te torna filho de Deus. O que te torna filho de Deus é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para salvar e resgatar toda a humanidade. E em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então qual é o objetivo desse sermão nessa manhã? Eu quero revelar para você o coração do Pai, o coração de Deus. A Bíblia diz o seguinte, em Gálatas capítulo 4, o apóstolo São Paulo no capítulo 4, no versículo de número 6, ele bate nessa tecla e diz assim: olha, e vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. É o que está escrito aí: Abba, Pai. Vocês são filhos. E por que vocês são filhos? Porque Deus enviou o Espírito do Filho dele e colocou dentro de nós. E por isso nós clamamos: Abba, Pai. A origem aqui da palavra Abba, ela traz um sentido no original de intimidade. Abba é uma intimidade, ou seja, paizinho, papai. E isso revela que além de ser filho, nós temos o privilégio de termos intimidade com esse Pai. Amém? De podermos chamá-los de papai. Amém? Abba é uma expressão para chamar carinhosamente pelo Pai. Para nós chamarmos Ele de uma forma carinhosa, demonstrando o quê? Intimidade, afeto, amém? Liberdade. Muitas pessoas se relacionam com Deus como um Senhor e não como um Pai. Muitas pessoas se relacionam com Deus como se fosse um chefe, com medo, porque de repente a referência que ele tem de pai aqui na terra era um pai mandão, era um pai exigente, era um pai radical. Nós temos aqui na igreja um moço, ele não está aqui hoje de manhã,
que a maior dificuldade dele, na conversão dele, foi aceitar que Deus era Pai. E um dia ele me chamou para conversar. E ele disse: pastor, o que eu mais queria na minha vida era conhecer o Deus que é Pai, mas eu não consigo, eu tenho um bloqueio. E na nossa conversa ele começou a me contar a forma que era o relacionamento dele com o pai dele. E a forma com que ele foi educado, a forma com que ele foi criado, colocava o pai. Ele me contou uma situação que eu nunca tinha imaginado. Ele conta que quando ele tinha 6 anos de idade, quando ia dando a hora do pai dele chegar do serviço, ele começava a fazer xixi na roupa. E muitas mães contribuíram com isso, porque elas ficavam assim: eu vou contar tudo para o seu pai vai ver, seu pai vai acabar com você. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? E aí quando chega numa igreja e fala assim: olha, Deus, o nosso pai está aqui, o cara trava. Porque ele liga o pai com algo ruim, com algo que oprime, com algo que machuca, com algo que nos rouba a alegria. E se nós não entendemos isso, nós nunca vamos conseguir desfrutar daquilo que o Pai tem para nós. Porque é o Pai que nos direciona, é o Pai que nos ativa, é o Pai que nos projeta. E todos aqueles que não têm uma paternidade ficam perdidos de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Porque o Pai tem uma função, dentre as grandes funções do Pai, uma delas é dar destino aos seus filhos. E quando essa paternidade não existe, a pessoa não se encontra em lugar nenhum. Eu descobri ontem, no momento meu de meditação na palavra, tinha um grupo de pessoas lá em casa, eu fui lá compartilhar com eles. E um dos motivos das pessoas não parar em igreja nenhuma é porque elas não têm paternidade e elas ficam procurando lugar. Quem não tem paternidade não encontra o seu lugar. E deixa eu te dar uma notícia: paternidade não é uma pessoa, paternidade é um manto. Quando você chega num lugar que você encontra um manto de paternidade, você se sente filho. O problema nosso é que nós ligamos a paternidade a uma pessoa, e nós ficamos procurando um pai. Às vezes procuramos um pai no pastor, procuramos um pai no líder, procuramos um pai no patrão, procuramos um pai num tio, procuramos um pai, e nós não achamos esse pai, e andamos de um lado para o outro. A falta de paternidade nos faz nômades. A falta de paternidade nos faz ficar procurando alegria, procurando felicidade, procurando segurança. A orfandade nos faz inseguros. A orfandade nos faz sentir rejeitados. A orfandade nos faz termos complexo de inferioridade. E existe uma classe de orfandade que é a pior que existe. É o pior tipo de orfandade, que são os órfãos de pais vivos. Tem o pai, mas ele é ausente. Tem o pai, mas ele não se importa. Tem o pai, mas ele não se comparece. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? E nosso objetivo nessa manhã é restaurar isso. É dizer que Deus é Pai e Ele pode curar essa ausência, Ele pode preencher essa ausência, Ele pode mostrar para você que é diferente, que as coisas podem ser diferentes. E sabe, quando nós encontramos a paternidade em Deus, a escravidão vai embora.
aquele espírito de escravidão. Quando você encontra a paternidade, você não precisa mais de droga, você não precisa mais de prostituição, você não precisa mais de alcoolismo. Quando você encontra o Pai preenche você de tal forma que você se alegra só de acordar de manhã, olhar o dia e dizer: oh Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando, eu sou feliz com o que eu tenho. Quando você encontra essa paternidade de Deus, você passa a ser feliz com aquilo que você tem e para de sofrer com aquilo que você ainda não conquistou. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 7, o apóstolo São Paulo, ele diz que assim que você se torna filho, você deixa de ser escravo. Escravo do que, pastor? Dos traumas, das feridas. Talvez você tenha tanto trauma, tanta ferida, tanta tristeza. Mas quando você encontra a paternidade de Deus, você se torna livre de verdade. Aí você não precisa procurar se sentir livre através das coisas desse mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: assim vocês não são mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Sabe, eu estava ontem meditando nisso. A palavra filho aqui tem uma interpretação. Você não é mais escravo, agora você é filho. Esse filho aqui é livre. Você é livre. E além de ser livre, você também entra na lista dos herdeiros. Você passa a ter direito à herança. A herança. E pensa numa herança bendita. Pensa numa herança abençoada. É a herança de Deus. Além de filho, livre, você também é herdeiro de Deus. É herdeiro de Deus. E hoje Deus está te chamando nessa manhã para você experimentar isso no seu coração, para você sentir essa alegria, esse gozo de saber que você não é órfão, que você tem um pai celestial, um pai que não dorme, um pai que não está ausente, mas um pai que está presente, está apenas esperando você chamar: papai, papai, eu preciso do Senhor aqui, meu pai. Apenas aguardando ser chamado. Irmãos, durante a vida toda de Jesus, durante os 33 anos de Jesus, Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. Só tem um momento na vida de Jesus que ele chama o Pai de Deus. Só uma vez, lá na cruz, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ali ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Deus naquele momento precisou virar as costas, mas o Pai jamais se afastou. Ele sabia que o que estava ausente naquela hora não era o Pai. Jesus sabia que o que estava ausente naquela hora era Deus. Porque o pecado, Jesus recebeu o pecado de toda a humanidade. Ele se fez pecador por todos nós. E Deus não tem comunhão. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E naquela hora Deus vira as costas. E quando Deus vira as costas, não é o Pai que virou as costas, foi Deus. E Jesus entendeu isso e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai nunca vai te desamparar. O Pai nunca vai te desamparar. E eu quero fechar isso aqui como introdução para continuarmos a noite. Essa semana eu estava conversando com o pastor Júnior, nós falando sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Lucas 15. Lucas 15, meditando sobre isso.
E quando a gente vai para o seminário estudar teologia, dentro da teologia existe um estudo chamado tipologia bíblica. E na tipologia, a tipologia ela pega alguns personagens e usam esses personagens como um tipo de Cristo, ou como um tipo de Deus, ou como um tipo do Espírito Santo, para que vocês possam entender, por exemplo, Abraão é tido na Bíblia, na tipologia bíblica, como quem representa Deus. Isaac, o filho de Abraão, é como quem representa Cristo. E se você for ver o filho que se oferece como sacrifício, e Eliezer, o servo de Abraão, é uma tipologia fiel do Espírito Santo, como aquele que vai buscar uma noiva. E Rebeca, a noiva de Isaac, é a tipologia da igreja, que é alcançada pelo Espírito Santo e é trazida até o noivo. Tremendo isso. E tem outras tipologias. Moisés é tido como um tipo de Cristo, porque tem muita semelhança das coisas que ele fez com as coisas que Jesus fez. Jesus andou sobre o mar, Moisés atravessou pelo meio do mar. Amém? José também do Egito, José o príncipe governador, ele também é tido como um tipo de Cristo que salvou a tribo de Israel de morrer de fome, que alimentou o povo. Jesus multiplicou os pães e por aí vai. E na tipologia bíblica, a parábola do filho pródigo coloca o pai do filho pródigo como Deus e o filho pródigo como nós. Então a tipologia bíblica e a teologia, de certa forma, ela nos tampa os olhos para uma outra interpretação. Se nós tirarmos a tipologia, porque se nós olharmos para o pai do filho pródigo como representando Deus, eu pergunto, Deus tem falha? Deus erra? Não, jamais. Mas vamos tirar a teologia agora, vamos tirar a tipologia e vamos olhar a família do filho pródigo como a minha família e a sua família. Não vamos espiritualizar essa situação agora. E todo mundo às vezes prega sobre o filho pródigo, que ele pegou a herança dele, que ele gastou a sua herança, que ele jogou tudo fora. E nós vamos pegar o irmão do filho pródigo e vamos falar mal do irmão do filho pródigo, dizendo assim, olha, esse cara não quis o irmão de volta. E vamos olhar para o pai e dizer, esse pai é o cara, porque mesmo o filho gastando, voltou e o pai o recebeu. Só que, e se eu te falar que não é bem assim? E se eu te falar que na história do filho pródigo, o maior vilão é o pai? Você vai ficar assustado? Vai. Qual é a maior desgraça que tem acontecido com essa geração de filhos hoje? São filhos que não sabem ouvir não dos seus pais. Tudo que pede o pai dá. Uma geração acostumada aos pais fazerem as suas vontades. E quando os pais não fazem, eles pirraçam. Quando os pais não cedem às suas vontades, eu sei que isso não acontece com os filhos de vocês não, irmão. Estou dizendo dos filhos por aí. Estou dizendo dos filhos de vocês não, tá? Os filhos que estão aí para fora aí. Quando o pai não dá, pirraça. Aí alguns entram até para as drogas, porque quer chamar a atenção. Começa a andar com más companhia, porque quer atenção. Porque diz assim, nossa, meu filho está entrando por um caminho, eu vou ter que dar o que ele quer para ele ficar em casa. Então dá para ele o melhor celular, dá para ele as melhores roupas, dá para ele coisa que não tem condição. E isso está gerando uma geração de filhos mimados. E esses filhos, Ebinho, quando vêm para a igreja, eles acham que eles têm que se comportar com Deus, e Deus tem que fazer para eles o que o pai faz em casa. Se Deus não me der, eu mudo de igreja. Se Deus não me der, eu paro de vir na igreja. Se Deus não fazer o que eu estou querendo, é assim ou não é, pessoal? Agora note bem, o filho mais novo chega para o pai e diz para ele assim, dá-me a parte da minha herança. E o pai faz o que, irmão?
Pai faz o quê, irmão? Eu te pergunto. Eu não tenho nem onde cair morto. O Felipe está aqui não, né? Queria que o Felipe estivesse aqui, que eu ia perguntar para o meu filho assim, ó. Se fosse eu no lugar daquele pai, e você no lugar daquele filho, e você me pedisse isso, o que eu te daria? O Felipe ia contar para vocês. Ele fala, no mínimo uns hematomas. No mínimo, uns 2 dentes quebrados. Porque hoje nós estamos vendo uma geração de filhos que recebe tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Eu estava vendo Luciano Subirá contando que lá no Paraná, sabe como que funciona agora as escolas no Paraná? Você leva seu filho para a escola, e o seu filho fica um dia na escola, e de tarde o filho decide se ele quer estudar lá. Você gostou da escola, filho? Ninguém te contrariou aqui não? E se o filho não quiser ficar, o pai vai arrumar outra escola, até achar uma escola que agrade o filho. Por isso que hoje nós temos uma geração de comunistas aí, com 40 anos, morando na casa do pai e da mãe, comendo nas custas do pai e da mãe, um homem que não sabe lavar uma cueca e está dizendo que quer mudar o Brasil. Agora o pai do filho pródigo, irmãos, o filho pede a herança, ele dá. Aí alguém diz para mim assim, mas ele representa Deus, porque Deus tudo que você pede ele dá. Aonde está escrito isso, irmão? Aonde está escrito que tudo que você pede para Deus, Deus te dá? Vamos para Deuteronômio 28 para ver se é assim? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a seguir. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje o Senhor te dá, então todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Existe uma condição para que Deus te abençoe. Existe uma condição para que você consiga de Deus aquilo que você está buscando: se submeter à vontade de Deus e à palavra de Deus. Deus não abençoa filhos rebeldes. Deus só abençoa filhos obedientes. Você não vai conseguir nada de Deus com pirraça. Você não vai conseguir nada de Deus emburrado. Porque Deus, Ele não se sensibiliza com isso. E nós vemos o pai do filho pródigo dando para o filho aquilo que o filho pediu. Onde que Deus ia fazer um negócio desse, irmão? Aonde? Então, se nós formos olhar, nós encontramos um filho mimado pelo pai, e Deus não mima os seus filhos. Deus não passa a mão na cabeça de filho, para tudo que filho faz. Porque Deus não precisa ser amado por você. Eu estava assistindo um documentário no History, falando sobre os deuses do Olimpo. Olha que coisa interessante. Segundo o documentário, claro, gente, que é uma ficção, mas segundo esse documentário, da onde vem a força dos deuses do Olimpo? Vocês sabem de onde vem? Alguém já ouviu isso? Não? Vai aprender. Manancial também é cultura. Da onde vem a força de Zeus? Da onde vem a força daqueles deuses? Sabe da onde vem? Da admiração dos homens. Então, um deus do Olimpo pode morrer. Quando é que um deus do Olimpo morre? Quando ele é esquecido. Se ele for esquecido, ele morre.
Então, quanto mais culto esse Deus recebe, quanto mais elogio esse Deus recebe, mais forte ele fica. Isso na mitologia. Mas o nosso Deus não é Deus de mitologia, irmão. Se você amar Ele, Ele é Deus. Se você não amar Ele, Ele continua sendo Deus. Deus não depende de ser adorado para ser forte. Ele não depende de ser venerado para ser Deus. Por isso eu sempre canto essa canção. Sol maior. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém? Ele é Deus. Então você não vai conquistar a paternidade fazendo a vontade dos seus filhos. O máximo que você está fazendo a vontade dos seus filhos, é deixando ele mal acostumado. Porque não também é uma forma de amar. Deixa eu te falar uma coisa para nós encerrar. Você não tem noção. Quem aqui já disse não para os seus filhos? Quem é pai aqui, mãe, levanta a mão assim bem alto. Disse não para os seus filhos? Foi ruim, não foi? Mas você não tem noção de quantos nãos protegeram seus filhos. Aquele não que você estava dizendo, estava doendo em você, mas estava protegendo o seu filho. Você entendeu, sim ou não? Fica de pé, vamos orar. Que você possa receber. Hoje nós começamos essa série. À noite eu vou continuar. Você que quiser saber mais sobre paternidade, na luz da palavra, nós vamos continuar falando sobre o pai do filho pródigo, porque eu peguei ele de empreita ontem e ele está enrolado comigo. Eu já elogiei ele demais. Agora eu vou falar as verdades do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo nos ensina muito, irmão. Nos ensina. Só que ele tem as qualidades dele, viu? Amém? Eu não vou pôr ele como demônio, não. Mas as falhas, irmãos, a gente aprende. E sabe por que eu amo a Bíblia? Porque quando os homens de Deus erraram na Bíblia, a Bíblia não escondeu. Está lá. Deus não esconde o erro dos seus filhos, não, irmão. Muito pelo contrário, Deus deixa escrito na palavra para servir de exemplo para nós, para a gente aprender. Nós vamos orar. Estou aqui. Enquanto nós vamos orando, nós vamos pedindo a Deus para restaurar a nossa paternidade, para que nós sejamos pais de destino, nós possamos cuidar dos nossos filhos, porque nós temos essa responsabilidade. Sabe por que você tem filho? Porque Deus confiou em você. Deus confiou que você ia dar para ele princípios. Deus confiou que você ia dar para ele um destino. Deus confiou em você. E Deus pode te ajudar, te dar sabedoria para você cuidar dos seus filhos. Eu chamar meu filho e minha nora, chegou aí, vem cá. Minha filha, meu filho, minha filha e meu neto. Nossa família quer orar pela sua família.
descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Aleluia. Ali falarei contigo, Com meu amor, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. o Pai te convida. Vem, filho amado. Vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor, te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Amém. Eu quero fazer essa oração por todos os pais que estão aqui, para que o Senhor Deus nos dê sabedoria. Hoje o Felipe e a Lore completando 1 ano de casado, feliz da vida. O Heitor mexendo, que não está cabendo ali. Mas nós vamos orar. Eu quero orar pelos pais, e eu vou pedir o Felipe para orar pelos filhos. Amém? Senhor nosso Deus, nessa manhã, nesse início, Senhor, dessa série sobre paternidade, nós queremos interceder pelos pais que estão aqui nessa manhã. Ó Deus, o Senhor conhece o coração deles, o Senhor conhece a preocupação deles, o desejo deles, ó Deus, de dar o melhor para os seus filhos, de dar um destino para os seus filhos, e que muitas das vezes, ó Deus, não são compreendidos. Muitas das vezes, Senhor, ó Deus amado, são até mal compreendidos e sofrem, Senhor, com a rebeldia dos seus filhos. Mas eu quero pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que o Senhor venha revestir cada pai que está aqui, cada mãe que está aqui. Ó Deus, que o manto da paternidade possa ser estendido sobre essas pessoas nesta manhã, e que eles tenham a sabedoria do alto, que eles tenham o entendimento do alto, que eles tenham a revelação do alto, para, ó Deus, cuidar da sua casa e direcionar seus filhos. Pai, que eu te peço, meu Pai, que cada um desses pais que estão aqui possam ser intercessores dos seus filhos, possam, ó Deus, se colocar numa posição de oração e guardar os seus filhos debaixo da tua proteção. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que o Senhor abençoe cada um deles, e que a sabedoria do Senhor os alcance nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, ainda em tua presença, Pai, estamos aqui nessa manhã para te pedir, Pai, que nessa série, Pai, possamos ser filhos melhores, Pai, que possamos agir melhores, Pai, que nessa série o Senhor venha nos abençoar, que a gente possa crescer espiritualmente, que a gente possa ser filho, Pai, que o Senhor venha agradar o nosso coração, que a gente honra os nossos pais,
Abençoa nossos pais, Senhor. E vem nos abençoar, que a gente possa crescer, que isso venha mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento, que possamos ser pessoas melhores para crescer no reino. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, querido? Meu Pai, meu Papai, Abba Pai, meu papai, Abba Pai, meu Quero convidar nessa manhã o Pedro, junto com o Pedro, seus pais, os padrinhos, que a maior alegria do meu coração, irmãos, é apresentar uma criança. Eu gostaria de convidar os padrinhos para estarem aqui, fiquem à vontade. Podem subir. A alegria do meu coração. Daí vem o